Bem-vindo ao Sim ou Não. Este é o programa de debate do Amanhã.pt e esta semana debatemos temas de fiscalidade e de finanças públicas. Por isso, a pergunta é: há margem orçamental para redução de impostos? A pergunta ganha pertinência quando o Governo alega que há uma situação de déficit e não de excedente e quando a receita diminui, por exemplo, por causa da abolição de portagens decidida no Parlamento. Ora, comigo estão os fiscalistas Luís Marques, partner da UI, e também Carlos Lobo, jurista, professor da Universidade de Lisboa e ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Bem-vindos a ambos, muito obrigado pela vossa disponibilidade, com agendas tão apertadas. Já sabem que têm um minuto e meio para a defesa da ideia, da tese inicial, depois partimos para o debate, podem se interromper à vontade. Faço desde já um disclaimer, portanto, nós conhecemos há algum tempo, tratamos por tu, portanto, é assim que manteremos e não há nem professores doutores. Portanto, Luís, começo por ti. Bom dia, Luís, e obrigado pelo convite para estar aqui hoje. De facto, respondendo à questão, eu diria que, mais do que haver margem, também é desejável que exista uma redução da carga fiscal e dos impostos em geral, porque tem atingido valores muito elevados quando fazemos sempre aquele rácio entre a carga fiscal versus o PIB que o país gera. Agora, a questão fundamental para mim é: a margem é tanto maior quanto aquela que o Governo também tiver para reduzir despesa. Porque uma coisa tem que andar atrás da outra. E despesa, não estou a falar se calhar daquela despesa que gera normalmente um excedente primário ao nível das contas públicas, não estou a falar da massa salarial, porque essa se calhar é difícil. Aliás, sabemos que o Governo até se comprometeu em fazer um aumento dessa despesa permanente em determinadas atividades, desde a segurança, professores, saúde, funcionários judiciais, etc. Portanto, já temos a contar com o aumento dessa despesa, mas há uma parte estrutural da nossa situação financeira, que é a dívida, que apesar de ter vindo a descer na sua relação com o PIB, tem continuado a aumentar paulatinamente em termos nominais. E neste momento, com os dados que existem face ao último Orçamento de Estado aprovado, estamos a falar de uma dívida que ronda aos 263 mil milhões e isto, de facto, coloca o país numa situação de grande dependência dos mercados internacionais. É qualquer flutuação da taxa de juros, há um aumento grande daquilo que é a despesa que o Estado tem que ter para pagar este serviço da dívida. Dito isto, é importante que haja capacidade do Governo, paulatinamente, este ou qualquer outro, de vir a reduzir esta dívida pública para os patamares que os economistas falam sempre que deve ali rondar os 60% a 70% do PIB. Estamos muito longe disso, apesar de termos descido ou não, isso é uma discussão política que eu não quero entrar nela, no patamar abaixo de cerca de 100%, mas é importante que este seja um desígnio nacional e que haja aqui um pacto de regime, porque sem isso eu vejo com muita dificuldade a redução dos impostos, porque os impostos, e estamos a falar de que impostos no final do dia, há 3 impostos que compreendem 75% a 80% da receita fiscal total do Estado. O IVA, sendo o primeiro, o IRS e o IRC. Isto tudo somado ronda à volta de 50 mil milhões de receita fiscal tributária que o Estado arrecada em cerca de 60 mil milhões. Portanto, estes são os impostos onde, de facto, o Estado pode mexer. E são com impacto material e visível, quer nas empresas, quer nas famílias. Vamos já conhecer depois melhor também essas sugestões e essas ideias. Carlos, a margem é limitada face à despesa que o Estado tem? Bom dia, obrigado também pelo convite, cumprimentos ao Luís. A receita fiscal é uma variável dependente, ou seja, basicamente no nosso modelo de finanças públicas nós temos a vertente da despesa, temos a vertente do déficit, a receita fiscal é dependente destas duas variáveis anteriores. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que temos uma constante, que é o elemento da despesa pública, que depende exatamente de uma série de lastros históricos. Aliás, o orçamento, há 22 anos que se fala do orçamento de base zero, ele nunca foi construído, ou seja, basicamente é sempre o penúltimo exercício corrigido, o que significa que o lastro da despesa mantém-se. A dotação de um determinado ano depende da execução da dotação do ano anterior, o que nos leva, por vezes, a incentivos perversos, que são os organismos, no final do ano,
desbastarem toda a verba que têm, porque sabem que se não a desbastarem, no ano seguinte não a têm, não é? Porque efetivamente sobrou logo, pode ser cortado. Isto leva a uma série de desvios de incentivo. O déficit também está limitado pelas obrigações europeias e também pela nossa percepção dos credores relativamente à nossa dívida pública. Não é? Daí a importância de termos um superávit e uma dívida inferior aos 100%. Isso é muito relevante, permitiu-nos ter o que eu chamo os póqueres dos ases nas agências de rating, que nos permitiu alargar o leque potencial de investidores da nossa dívida. Havendo alguma rigidez da despesa pública e até alguma perspectiva de aumento, por exemplo, de despesa de investimento, é difícil reduzir. E a questão é a seguinte, a despesa de investimento, a questão é o investimento, a dívida não é igual. Ou seja, nós somos incapazes, no nosso modelo de gestão pública, de distinguir o bom investimento do mau investimento. Ou a despesa para investimento da despesa orçamental pura, corrente. Somos incapazes, ou seja, em termos de... Tal como somos incapazes de criar valor. Ou seja, uma coisa é uma despesa sunk cost, fundo, para uma finalidade afundada, para uma determinada prestação, para um determinado... Por exemplo, 550 milhões de euros, meio bilhão, no sentido americano do termo, para combate a incêndios todos os anos. São despesas perdidas, porque efetivamente, obviamente, é uma função que é necessária, mas são 550 milhões de euros que todos os anos são gastos em despesa corrente com pouco investimento, na prática, para alugar aviões, para pagar às entidades. Isto é uma despesa perdida se nós não quantificarmos, por exemplo, em termos de criação de valor, os ativos florestais, que ardem ou que não ardem. Não é? Ou seja, na prática, em termos orçamentais, isso é relevante. Os 550 milhões, a partir do momento em que não são capitalizados num ativo, são perdidos. Eu, na prática, tenho que criar um modelo em que a despesa que seja realizada possa criar valor. Ou seja, e nessa medida criar valor que contribua para o crescimento económico. Porque a única forma que nós temos de ultrapassar esta armadilha é propiciarmos o crescimento económico. Se nós não conseguimos propiciar o crescimento económico, não conseguimos sair deste embrulho onde estamos. E porquê é que a descida dos impostos é essencial para o crescimento económico? Precisamente porque neste momento estamos tão agrilhoados ao nível da carga fiscal que não temos capacidade, que o setor privado não tem a capacidade de investir o suficiente para ampliar esse crescimento económico. E, independentemente de falarmos do IRS, que agora foi ajustado, e na prática tem que... Por exemplo, um jovem português que entra no mercado de trabalho inicial e que tenha um primeiro salário de 2.000 euros mês, não é? Compete diretamente com um jovem alemão que sai na Alemanha e que ganha 3.000 euros por mês. Ou um holandês. O português, com os 2.000 euros por mês, neste momento, vai pagar cerca de 30% de impostos. 28, 27. O alemão, na Alemanha, com 3.000 euros por mês, paga 19,6. Em Estocolmo, paga 19,8. Em Amsterdão, paga 8. Ou seja, na prática, os 3.000 euros nesses países, apesar de terem, obviamente, uma progressividade maior na Suécia, o facto é que os escalões mais baixos pagam menos. Nós temos os escalões muito afunilados em baixo. Quando nós falamos da migração dos jovens, a questão é essa, é uma questão monetária. Não só os salários são maiores lá fora, como se paga muito menos impostos. Claro. Ora, em sede de competitividade, não é? Temos aqui uma dupla perda. Temos uma menor capacidade de pagar os salários e temos uma tributação que pode ser duplicada. Isto tem um impacto brutal na capacidade de crescimento económico. O mesmo das empresas. Se eu tenho uma taxa de tributação, pode ser até 31,5% nas empresas, como é que eu vou concorrer com o valor dos 15% agora do Pilar 2 do BEPS, que vai basicamente toda a gente afunilar para os 15%? Eu não posso ter uma estrutura de tributação em Portugal de 21% e na Holanda e em Espanha de 15%, que é para onde isto vai, obviamente, originar. Isto são tudo desafios. Mas a forma que nós temos de sair daqui é crescimento económico. Muito bem. Luís, apontavas há pouco alguns caminhos de possibilidade de redução fiscal. Em sede
De IRS, IRC, Sim, IVA, eu separaria aqui a dois níveis. Primeiro, acho que há um nível de correção, diria eu, que deve ser feito de forma integral ao nível do nosso sistema fiscal, e depois medidas mais estruturais que decorrem de opções políticas que o Governo pode ter com mais ou menos incentivo à economia. Começando por aquilo que são, acho que, os erros que a legislação ainda tem. Nós ainda temos alguns erros, quer no IRS, quer no IRC, que decorreram, por exemplo, daquele período do programa de assistência financeira a que Portugal teve sujeito no âmbito da Troika. Até um bocadinho antes, por exemplo, no IRC, quando o Carlos há bocado referia que a taxa do IRC pode ir até 31,5%, isto decorre de uma coisa chamada derrama estadual. A derrama estadual foi instituída num contexto de excepcionalidade, situação de urgência, em que havia a necessidade de capturar mais receita fiscal, que o país estava numa situação aflitiva do ponto de vista das finanças públicas. Ora, esse período terminou. Acreditamos todos que a Troika já saiu de Portugal, e já saiu, e que, aliás, até tivemos os últimos 2 orçamentos a mostrar que tínhamos superávit e não tínhamos déficit. O que significa... Aliás, faz agora 10 anos do chamado regresso aos mercados. E o problema foi que, por exemplo, este tributo da derrama estadual, que faz com que as empresas que a partir de 1,5 milhão de euros do lucro fiscal comecem a pagar um adicional que pode ir até 9% para as empresas que têm lucros acima de 35 milhões de euros. E, portanto, a derrama estadual é algo que, por acaso, este Governo já escreveu no seu programa, que prevê rever os escalões. Eu gostaria mais que prevesse a eliminação, porque a derrama estadual foi introduzida, volto a dizer, num contexto de excepcionalidade que já não se verifica e, portanto, introduz um caráter de progressividade ao IRC, mas o facto de a derrama estadual introduzir um caráter de progressividade ao IRC até pode beliscar a sua conformidade com a Constituição. Porque, ao contrário do IRS, que a Constituição da República diz que deve ser progressivo, no IRC esse caráter progressivo não está, pelo menos expressamente, previsto. Mas, além deste aspecto, haveria margem para baixar o IRC? Eu acho que tem que se caminhar para aí, porque, vamos lá ver, se Portugal teve, durante tantos anos, até 2009, 2010, que viveu sem a derrama estadual, acho que tem que se repensar o sistema e olhar, numa vez mais, para as contas do Estado, para ver onde é que se pode otimizar para que este tributo deixe de existir, porque isto é um bocado castrador e faz com que muitas empresas, muitas vezes, até tomem iniciativas e que tentem maximizar e otimizar de forma a minimizar este tributo da derrama estadual. Portanto, este é um tema. E depois também temos no IRS a contribuição de solidariedade, que também foi introduzido o adicional de solidariedade, que para rendimentos muito elevados, acima de 250 mil euros, aliás, a partir de 80 mil euros já se paga 2,5% a mais na sua taxa de IRS e a partir de 250 mil euros são mais 5%, faz com que a taxa de IRS em Portugal até possa chegar a 53%. Se a isso adicionarmos os 11% da Segurança Social, temos a falar de uma confiscação e não de uma tributação. E, portanto, eu acho que há aqui erros que temos, quer no IRS, erros que não são erros, isto já é assumido por parte dos decisores políticos. Criavam-se tributos excepcionais, supostamente temporários, e que o legislador entendeu esquecer, pôr debaixo do tapete e já que o temporário virou permanente. O temporário virou permanente e virou permanente para uma coisa que não faz sentido. Há, de facto, aqui um caminho, e volto a falar, e até ao nível do IVA, tem que se olhar novamente para aquilo que são a lista de bens e serviços que podem ter taxas de IVA mais reduzidas. Por exemplo, tem-se vindo a falar sistematicamente da aplicação da taxa reduzida do IVA na construção, para que o custo de construção dos imóveis possa ser menor, de forma a que o preço de colocação desses ativos no mercado também ele próprio possa ser menor, e é mais uma das medidas que pode servir para alavancar e para melhorar a oferta de imóveis, porque o problema no imobiliário não está em tributar os donos de forma, os senhorios de forma excessiva, trata-se de aumentar a oferta. Esta, pelo menos, é a minha visão, e acho que é uma visão generalizada, pelo menos dos responsáveis e dos players no mercado imobiliário. É um problema de oferta, não é um problema
não é um problema dos golden visas ou dos estrangeiros, é um problema de facto de oferta, que há pouca, e portanto essa é mais uma área onde se deve olhar. Portanto, dito isto, são áreas que são medidas para reflexão, mas volto a dizer, depois isto tem que enquadrar, porque quer este governo, quer o governo anterior e quer qualquer governo que seja responsável, o desígnio das contas públicas equilibradas tem que ser um desígnio nacional. Claro. Porque sem isso o país perde credibilidade a nível internacional. Carlos, quando olhamos, enfim, para este detalhe relativamente ao IRS, IRC, haveria margem, como o Luís estava a referir? Repara, a margem tem que ser conquistada. Ou seja, atualmente não há. Ou seja, sejamos realistas. Aliás, até acho que a redução do IRS, que ainda está em discussão no Parlamento, é se calhar demasiado audaz face às circunstâncias de evolução do ciclo económico que temos. Ou seja, a margem existir tem que ser conquistada. Porque, basicamente, o desígnio número 1 é a estabilidade das contas públicas. Não podemos, se claudicamos aí, colocamos tudo em causa. Isso que nos custou tanto, chegar numa situação de déficit excessivo, a uma situação de necessidade de intervenção de entidades externas, para uma situação de excedente, a todos se deve, não é? Agora, também é verdade que se conseguiu com o aumento da carga fiscal a valores significativos. Só que eu não consigo descer a carga fiscal mantendo tudo igual, não é? Ceteris paribus, isso vai aumentar o déficit, não é? Ou seja, o que nós temos é que desajustar este triângulo. Qual é a saída disto? A saída disto, como eu disse e repito, é o crescimento económico. E devia haver aqui um pacto para o crescimento. Ou seja, basicamente, tudo o que o país conseguisse a nível de crescimento económico e de aumento da receita era recanalizado para uma redução dos impostos correspondente no âmbito deste acordo social, não é? de um novo contrato social, em que, na prática, tínhamos um incentivo para esse crescimento, quer do setor privado, quer do setor público. E mesmo ao nível do setor público, quem conseguisse criar mais valor, quem prestasse mais a entidade, também era remunerado com uma maior dotação. E assim tínhamos os incentivos corretos, na ótica da economia comportamental, para todos terem, efetivamente, um ganho. Neste momento, ao nível do setor público, não existe qualquer incentivo de promoção económica, zero. Ou seja, na prática, o que existe é uma aversão ao risco, em que, se calhar, a decisão positiva em determinadas circunstâncias é criadora de risco para o próprio funcionário. Nós temos que inverter isso, temos que desburocratizar a simplificação. Ou seja, na prática, nós temos efetivamente uma estrutura social que assenta num modelo de redistribuição, é um facto, senão tínhamos níveis de pobreza que triplicariam, mas para haver distribuição tem que haver produção. E nós não temos em Portugal uma vocação nem uma preocupação de maximização de produção. Quando eu digo maximização de produção, não é a produção económica pura, é a de criação de valor mesmo ao nível das outras variáveis. Eu tenho que ser capaz de retirar valor de todos os modelos, porque somos um país pobre. Não temos recursos naturais endógenos. Eu não posso ter... Por exemplo, agora estão a falar da questão da energia estar a preços muito reduzidos. Mas isso é uma vantagem brutal para que a nova indústria 4.0 se estabeleça em Portugal, porque na prática tem acesso à energia verde a um valor baixo. Nós temos é que expandir a nossa capacidade de produção e não bloquear-nos em todas as decisões. Mesmo a terminar, o tempo voa. O que é que antevêem para o Orçamento de Estado para 2025? Passará? É uma pergunta, como alguém diria, uma pergunta de $1 milhão, não é? Portanto, é difícil. O nosso Parlamento tem uma configuração que dá ares de grande imprevisibilidade e de grande, eu diria, de grande animação no sentido político do termo. É, de facto, muito imprevisível. Ou o Governo tem capacidade de se entender, seja à direita, seja à esquerda, com algum tipo de pacto, com algum tipo de pré-acordo, ou eu antecipo que possamos ter um chumbo no orçamento e não quero acreditar que vamos ter um orçamento aprovado entre o Partido Socialista e o Chega, como tivemos, por exemplo, na questão das portagens, que eu acho que isso é impossível, do ponto de vista até orgânico. O Governo não vai governar com um orçamento que não seja um orçamento seu, com o qual se sinta confortável.
Mas para ser o seu orçamento e para ser aprovado, tem que se entender, dada a forma como tem que se entender com alguém, ou à direita ou à esquerda. O país tem muito a perder em entrar novamente num outro ciclo eleitoral e numa situação de instabilidade política, até porque temos um ano muito desafiante pela frente e, voltando ao tema da despesa, aquilo que foram as promessas eleitorais ao nível destas várias classes profissionais, antecipo que a margem de redução de impostos ainda vai ser cada vez menor, se ela já é escassa ou que não existe, como acabas de dizer, se a despesa aumentar de forma... porque as portagens não é muito significativo, estamos a falar de 150 milhões ou por ano. Mas é pelo exemplo. Mas é o exemplo que se está a dar. Agora, aumentar de forma substancial os salários das forças de segurança, aumentar ou dar aquele tempo de recuperação dos professores, fazer algo parecido para o setor da saúde, enfermeiros, médicos, etc. Estender isso aos funcionários judiciais. E depois, no final do dia, a todo o setor público em geral, coloca uma pressão na despesa, porque não é aquilo que os ingleses dizem um on-off. Não é uma situação, é algo que... É uma rigidez na despesa. É uma rigidez e é assumir compromissos futuros. E o crescimento económico aos níveis que está previsto, que são baixos, um pouco mais de 1%, 1,5%, que seja 2%, não se crescer a 4% ou 5%, fará com que a margem que o Governo então tem, que se já é exígua, torna-se praticamente nula. Carlos, eu concordo em absoluto com o que o Luís referiu e dou duas achegas. A questão o crescimento a 4% está perfeitamente ao nosso alcance. Ou seja, na prática o que nós temos é libertar a economia. Nós tínhamos uma fileira de litro e de baterias que estava montada e que foi desmantelada por elevação extraordinária de um nível de risco. O hidrogénio. Ou seja, na prática, nós estávamos com um canal. As energias renováveis. Nós estávamos com uma estrutura de desenvolvimento económico completamente adequada ao século XXI. Que paralisámos. Os centros de dados. Portugal, reparem, o centro de dados da Microsoft foi para a Espanha. Era para vir para Portugal, para aquela localização. Conseguimos destruir isso. Mas se nós conseguirmos resolver estas questões, temos um potencial de crescimento absolutamente descomensurado. Em termos de... Temos é que nos libertar. A construção. Só o impacto que a construção das habitações em falha nos vai fazer em termos económicos é descomunal. A questão da libertação e do crescimento económico está à nossa mercê, só temos que a fazer, em termos da própria definição. E é a partir daí que depois, paulatinamente, temos que construir todas estas consequências, sendo que o setor privado tem que ter a percepção de que também ganha com isso, não é? Não é o Estado conseguir mais receita, não é? E depois não acontecer nada, ou ser canalizada para grupos de pressão fortes que, entre aspas, pressionam pela sua posição o governo, nomeadamente algumas classes profissionais, não é? Que tem que ser liderada. Agora, o que nós temos que ver é que raio de Estado é que nós precisamos para o futuro, não é? Qual é o novo conceito de Estado? O que é que nós queremos, não é? Isso dá um outro debate. Pronto. Carlos Lobo, Luís Marques, muito obrigado pela vossa disponibilidade. É tudo. Já sabe que pode ver este debate no site amanhã.sapo.pt, também na Euronews, aliás, fica disponível no canal do YouTube em português. Pode ouvir o podcast e, claro, ler no Jornal Portugal Amanhã, que sai com o sol. Conto consigo na próxima semana.